E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa, galera. Para quem está ouvindo a gente nas plataformas de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, a gente está com Costelinha, e para quem está vendo a gente no YouTube, a gente está aqui no Sobrecapa, então tá aí, vídeo e áudio. Sejam bem-vindos a mais um programa semanal, e hoje, para variar, eu tô aqui com ele, Diego Brice. Salve, Diegão, tudo certo, cara? Fala, Alexandre, beleza? Quanto tempo, hein? E um bom Pois tempo que a é, gente não cara. grava junto aí, né? É afastado aí. Mas é isso aí, hoje a gente tá num bate-papo especial aí com um convidado super especial, né? Falando aí sobre as novidades e como é que vai ser isso aí. Do que será que a gente vai falar mal hoje, né? Pra não perder o hábito. Para não perder o hábito. Então, para participar com a gente, eu vou chamar aqui Fábio da Luz, lá do Caverna do Morcego. Salve, Fábio. Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, pessoal, tranquilos? Agradeço o convite de vocês também para a gente conversar sobre Batman, né? Porque eu gosto um pouquinho de falar sobre Batman, só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, enfim, toda vez que alguém me convida para falar de Batman, eu apareço, né? E como vocês disseram aí, o Brasil aí tá com várias coleções, vários lançamentos de Batman, realmente é um personagem que vende bastante, né? O problema é que a gente tá chegando numa etapa aqui que as coisas estão ficando tanto quanto tenebrosas para você conseguir adquirir as coisas envolvendo o Homem-Morcego, mas faz parte, né? Vida de colecionador ou vida de qualquer pessoa que curta um personagem da cultura pop hoje em dia não tá fácil. Verdade, cara, verdade. E a gente recebeu aí, a gente tá gravando isso hoje no dia 16 de novembro, Panini lançou ali no Instagram, né, cara, e nos stories do Facebook, um comunicado de que, pô, não vai ter jeito, dólar tá alto, pandemia quebrou as pernas, a gente vai repassar reajuste para o cliente. O Diego tava falando em off aqui, né, desse reajuste, da onde que é, Diegão? Então, a própria coleção do Batman aí, da Eagle Moss, tá sofrendo um reajuste aí, né? Além dos já tradicionais reajustes da Panini, que estão com valores aí complicados aí. Por sinal, hoje, na data de hoje, saiu um costelinho especial discutindo essa polêmica dos altos preços aí praticados e como isso está tornando um pouco inacessível alguns materiais, né? Porque foi como a gente falou. Queda do Morcego é até uma exceção, ela está saindo em 2 formatos, curiosamente. Por mais que não seja o mesmo conteúdo, a pessoa ainda tem uma escolha ali. Agora, as outras coisas que saem, elas não têm formato opcional. Por exemplo, você tem um ônibus aí do Conan e do Quarteto Fantástico que só saíram nesse formato e a gente não tem como conseguir em um formato mais acessível. Então, assim, uma situação muito complicada, tanto para a editora quanto para o colecionador. E é aquele negócio, né? Salve-se quem puder. Pois é. Fábio, você está fazendo a coleção da Lenda do Batman, obviamente, e curiosidade, quanto saía ou sai, né, a assinatura da coleção? Eu não pesquisei os dados. Então, assim, a coleção, a assinatura da Planeta Agostini, ela não muda quase a questão do preço para quem adquirir na banca e coisa do tipo, né? Porque eles não fazem um pacote fechado o valor, né? Eles fazem por edição. E, inclusive, eles dizem bem claro no site ali, ó, quando tiver reajuste, o assinante vai sofrer reajuste também, né? Então, a edição custa, sei lá, tava custando quanto? Acho que R$49 no começo. Tava custando a última que tava saindo tava custando R$54, se eu não tô enganado. Sim, Aí R$54,90. Simplesmente eles pegam 54 vezes 3, né? Eles têm feito entrega de 3 edições por assinatura, por mês, né? E eles vão lá, fazem 54,90 vezes 3 e colocam lá no cartão de crédito e ponto, né? Então não tem diferença o valor, assim. Aquela questão de vantagem de preço por assinante, né? Que pela Igualmose tinha assinaturas que tem vantagem de preço, né? Você conseguia um desconto, né? Pela Planeta Agostini não existe. Essa coleção Lenda do Batman não tem o desconto. O único benefício que eu vejo em relação à coleção é você receber brinde, né? Que tem uns brindezinhos lá que vem de vez em quando. E também, com esse lance da pandemia que aconteceu aí, você receber as edições também acabou sendo uma coisa benéfica na assinatura, né? Porque as bancas deram uma fechada, a distribuição ficou ruim também, né? Por um tempo aí. Acho que agora tá voltando ao normal, se eu não tô enganado. E acho que isso foi uma coisa positiva envolvendo a assinatura este ano, né? Mas até no passado, os assinantes recebiam depois as edições, elas chegavam antes nas bancas, né? Então ele tinha essa defasagem aí também em relação à coleção.
Cara, é engraçado porque as assinaturas da Panini seguem esse padrão também, né? Eu tô assinando aquele evento Leviatã / Ano dos Vilões, e toda edição chega depois de recolher na banca. Eu fico desesperado, porque a gente vê, fala, pô, tá todo mundo lendo, comentando, e a minha edição de assinante ainda não chegou, mas parece que o procedimento deles mesmo. Eu falei com o pessoal, né, da assessoria de imprensa, e eles garantiram para mim que são lotes diferentes, inclusive, que o número de tiragem lá, o que vai para a banca é um lote, e o que vai para assinante é outro, então não corre o risco de acabar a tiragem e terem que fazer uma nova impressão para assinante, enfim, a gente não tem essa certeza, mas a gente confia, né? Não, eu só ia dizer que eu também tive experiência com a assinatura da Panini e nunca foi uma boa experiência, para ser honesto, assim, né? Tinha muito desse lance de a edição realmente chegar depois. Eu fiz aquela assinatura, não só das mensais, mas daquela coleção lá da Convergência, né? Esse aí demorou pra caceta para chegar para os assinantes. Inclusive, quando eles começaram a mandar, eles mandaram, tipo, dobradas, entendeu? Eu quase que fiz a coleção pela segunda vez, assim, isso aqui chegou repetido. Pra mim foi assim, eu tenho uma pilha de sobras aqui, porque eles mandaram a mesma revista 2, 3 vezes. Então, aí complicado aí, mas enfim, a assinatura da Panini também não me ajuda muito, não. No passado não ajudou. O legal é que é uma coleção tão boa da Convergência que é fácil de vender essas edições. Né? Super relevante para o universo DC. Mas brincadeiras à parte, eu já tive experiência com a assinatura da Panini e meu maior problema não era nem muito o atraso. Meu maior problema era a questão do Correios mesmo. As edições sempre chegavam meio detonadas, assim, eu tinha que fazer trocas, então isso me gerava um desgaste muito grande. Entendeu? E sem contar que é meio frustrante também você chegar na banca, ter lá o material e você não ter recebido. Assim, eu recebia com um atraso de uma semana, às vezes. Sim. Entendeu? Mas o pior para mim era receber a edição destruída. Tanto que eu tinha um acordo com o jornaleiro que eu comprava lá. Então, às vezes, chegava uma edição muito detonada para mim e ele trocava para mim. Aí ele mandava de encalhe aquela que veio detonada. Mas, pô, quantos jornaleiros vão fazer isso por você, né, cara? Então, assim, essa era a parte complicada. Você tem que ter um jornaleiro de confiança mesmo, cara. Eu tive a assinatura da Eagle Moss também um tempo, das 30 primeiras edições das sagas lá do Universo DC. A primeira, não essa que está saindo agora. Entendeu? Aquela primeira online também nunca tive problema e já recebi repetido também. Então, assim, era um pouco mais tranquilo. Né? Essa daqui. Isso aí. Da lombada do Justiça. Então, Justiça, né, Alexandre? É a Justiça, né? É a Justiça, Então, essa aí dessa lombada, eu assinei as 30 primeiras ali, aí tava meio desgostoso da coleção, aumentou muito, aí eu desisti. Mas assim, também não tive problema não. Agora, correio é complicado aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei como é que é aí na terra onde o sol brilha um pouco mais. Queda do morcego, galera. Sem mais delongas, o Fábio, obviamente, já fez uma série de vídeos, então, se tem alguém aqui no Sobrecapa ou no Costelinha que não conhece o Caverna do Morcego, corre lá, se inscreve no canal do Fábio, é a biblioteca, é a enciclopédia do Batman na internet, o cara fala de absolutamente tudo, a curiosidades do cânone do Batman tem lá no canal do cara, então assim, não é puxando sardinha pro parceiro aí, não, mas é porque é realmente um material muito bem feito, muito pesquisado, muito bem cuidado, e obviamente tem uma série de vídeos falando da coleção do Queda do Morcego, a gente está botando aqui, aqui em cima no YouTube, quem está vendo no YouTube, o infográfico ali dizendo a respeito da nova versão da Queda do Morcego, é uma matéria que o Fábio escreveu lá para o Ultimato do Bacon, então é só clicar aí no izinho do YouTube que vai aparecer o link para você e dar uma conferida na matéria que ele escreveu. Então vamos falar de Queda do Morcego, porque agora a gente chegou ao 3º volume da Panini, que encerra a coleção da Panini. Na coleção da Planeta de Agostini, a parte 2, né, da Queda do Morcego, o Crepúsculo do Morcego, também já foi entregue para os assinantes, ou está chegando para os assinantes, e a Eagle Moss começou a vender essa coleção, que é / né, Planeta de Agostini / Eagle Moss. O site da Eagle Moss agora abriu a venda para o público em geral, então quem não estava assinando a coleção pode entrar no site da Eagle Moss e comprar. A gente já comprou os primeiros volumes aí, o prólogo e o Queda do Morcego parte 1, então já está chegando para o público em geral. Então vamos falar disso, Fábio. Quais são as informações mais recentes que você tem? Está satisfeito com a coleção?
Diga lá. Então, primeiro agradeço aí a indicação do canal, agradeço por confiar no material lá produzido. E, pô, então, eu achei assim que a coleção que a editora Panini lançou é uma coleção que é completa? Não, né? Ela tem ali coisas que faltam, né? Coisas que poderiam ser adicionadas, porque tem coleções mais recentes e mais completas lá fora. Entretanto, é uma opção que eu acredito que foi viável também para lançar por agora, porque o primeiro momento que ela lançou a Queda do Morcego, foi nos anos 2000, não funcionou aqui no Brasil, né? Possivelmente porque era outros tempos, outro tipo de consumidor. Então, talvez a Panini ficou meio receosa de lançar uma coleção gigantesca, né? A Queda do Morcego é gigante, de uma maneira que fosse dividida em muitas partes, né? Mas, assim, as 3 edições que ela lançou, eu gostei dentro daquilo que poderia ser feito. Até porque o formato, para mim, foi um formato que eu diria que é econômico, o custo-benefício foi bom, sabe? Uma edição que tem 640 páginas em média, custando no máximo R$100, teve um reajuste entre a edição 1 e 2, mas ainda assim a gente pode pegar o preço de R$100 como base. Eu acho que é um preço que é honesto, assim, né? Não é um preço barato, claro, mas é um preço honesto, assim, para um material que é grande, e eu achei que o encadernado da Panini é um encadernado de qualidade também, né? Não é feito nas coxas, não é uma coisa assim que eu não sinto que assim, o encadernado vai se desfazer, né? Algumas pessoas tinham esse receio, então eu achei que foi um bom material lançado pela Panini da maneira como foi lançado, né? E o que faltou basicamente ali de essencial, eu diria assim, que é uma história que algumas pessoas não consideram muito boa, que é a parte quando o Bruce Wayne volta a andar, né? Que é a parte da busca. Que daí foi lançado na coleção da editora Eagle Moss, que saiu pela Planeta Agostini, que é inclusive a Cruzado do Morcego parte 3. Eu não lembro qual é a edição exata que saiu, mas o nome da edição é essa, né? Que daí, pelo menos, a galera que, por exemplo, pô, eu quero pegar quase tudo da coleção A Queda do Morcego, poderia pegar essa edição da Eagle Moss para ter completo. Inclusive, A Queda do Morcego Prólogo também tem a parte que envolve a origem do Azrael, que a Panini também não colocou os encadenados, porque o encadenado lá dos Estados Unidos, que ela se baseou, também não tinha essa história. Mas, assim, A Queda do Morcego, é necessário ler todas as histórias para você entender ela? Não precisa, né? E tem historiazinhas ali que foram tiradas que não são tão boas, às vezes não é essencial para a queda em si, né? O que talvez eu gostei mais foi da coleção da Panini, porque ela trazia histórias que envolvia o Alan Grant, né? O Alan Grant, escritor de quadrinhos, escritor escrevia a revista Shadow of the Bat na época da Queda do Morcego, que trazia histórias bem interessantes. Tem uma história lá que envolve Espantalho, que foi publicado no encadernado 2 da Panini, é 2? Não, no primeiro encadernado da Panini, que o Alan Grant escrevia, que era muito interessante, trazia o Anarquia também, um vilão que foi criado, um vilão entre aspas, criado pelo próprio Alan Grant, que é uma história boa, né? Já na coleção da Eagle Moss não apareceu essas histórias, né? Teve corte dessas edições que envolve o trabalho do Alan Grant. Então tem muitas coisinhas ali que a coleção da Panini traz mais discussões, mais edições que são boas, mas ao mesmo tempo faltou só esse detalhezinho aí que é importante da coleção. Mas no todo eu me dou por satisfeito assim em relação a essa saga, né? Inclusive, eu espero que mais para frente a Panini possa lançar outras sagas, assim, mega sagas do Batman, tipo Bruce Wayne Assassino Fugitivo, jogos de guerra, talvez, nesse formato que foi lançado aqui do Morcego, que seria um bom formato, na minha opinião. Eu concordo com você, Fábio. Essa questão do formato eu achei legal também. Eu achei que o preço não foi tão absurdo. Ele, não sei se você já viu, mas ele parece muito com aquele ônibus que a Mitos também lançou do Hellboy, né? Sim. Ele tem até a qualidade assim da encadernação tá legal. O único problema é que pro Lombadeiro teve uma diferença na altura da edição 1 para 2. Eu não sei se você reparou isso. Então, eu acho, porque assim, a minha aqui tá aqui, ela não teve esse problema. Eu vi algumas pessoas relatando isso. Eu vi algumas pessoas falando. A minha vez. Ver tu assim, né? Eu acabei me dando sorte, que eu não tive esse problema, mas eu vi muitas pessoas reclamando realmente desse problema, que nem você colocou aí, né, que tem altura. Inclusive, eu vou chamar aqui pro vídeo também do sobrecapa, porque como a minha também veio assim, eu mostrei isso, e a minha veio com um jogo inteiro, cara, um caderno inteiro repetido. Na verdade, ele repete 3 vezes aquela história Dias Frios, acho que ou Dias... Senhor Frio? Com o Senhor Frio, que é logo depois dos Gêmeos do Gatilho, e daí ela repete 2, 3 vezes até que ela engrena e vai embora. E aí eu tenho um vídeo mostrando só isso. Então, só para chamar aqui, quem tiver curioso para ver os defeitos da edição que está na minha mão. E na verdade, assim,
só clarificando, um monte de gente no comentário falou assim, pô, mas será que todas estão assim? Não, galera, a edição minha é um erro de gráfica, e acontece, cara, é uma em 1 milhão que acontece, uma em não sei quantas mil, que, pô, não dá para os caras conferirem edição por edição. E eu decidi não trocar a minha, porque no final das contas, o conteúdo tá completo, ela só repete uma das histórias. Então é só esse preâmbulo que eu tava fazendo aí, Fábio. Falando do formato, você falou, e eu fiquei muito satisfeito também, você falou num ponto que seria, de repente, o ideal para algumas séries assim antigas, tipo assim, a gente tem um Aquaman do Peter David aí, que é um atacão também, pelo visto, né? São grandes histórias e eles não lançam aqui, e esse seria um formato legal. Porque ele é aquele intermediário entre o capa dura, deluxe, né, e o que seria um formato capa cartão, né? Uhum. E ele é mais confortável de ler também. Eu queria muito que a Panini adotasse um pouco mais esse formato de encadernado para lançar coisas aí nessa faixa de 500, 600 páginas aí. Isso, assim, aparentemente parece que deu uma reduzida no valor, né? Sim. No valor para o consumidor final. Agora o problema é daqui a pouco o formato fazer sucesso e virar R$250, né? A gente fica com esse medo sempre, né? Mas torce sempre pelo melhor, né, cara? Eu também acho que esse formato deveria ser adotado, né? O preço realmente ele é muito, muito chamativo, né? Eu acredito que o preço também deve ter sido menor por causa, talvez, da questão da tiragem, né? Que isso é importante também para poder diminuir o preço. Mas eu torço para que a Panini invista mais nesse tipo de formato. O problema é que eu não vi mais investimento dela desse tipo de formato, né? Depois da Queda do Morcego, né? Claro que a Queda do Morcego saiu completa agora, né? Então não dá para julgar por enquanto, né? Mas nesse meio tempo, entre a edição 1 até 3, eu não lembro. Eles estão investindo mais agora no Omnibus, né? E tem as famigeradas capas duras aí, né? Que eu sei que a capa dura ela tem todo um esquema para você chegar no preço X, que às vezes você colocar a capa dura não influi tanto o preço, etc. Ao mesmo tempo que influi em alguns momentos, né? Então sempre depende do quadrinho especificamente. Mas eu acho que o Batman, tendo em vista que eu acredito que a Queda do Morcego pode ter feito sucesso, né? A primeira edição na Amazon pelo menos esgotou. Eu acho que no site da Panini talvez tenha esgotado, não sei agora. Mas eu acredito que tenha vendido bem. Então, putz, eu torço muito para que esse formato tenha dado certo. Eu acho, cara, sinceramente, que eles estão em teste de formato. O que a gente pode ver é que, assim, não daria para eles mudarem, por exemplo, o formato de um Lanterna Verde que começou na DC Deluxe, né, que é capa dura e tal. Você imagina agora essa fase nova dos 952, eles lançam nesse mesmo formato da Queda do Morcego. Lombadeiro ia estar, né, tipo, tendo um filho. Então, eu acho que eles acabaram não experimentando muito com esse formato em outras coleções, porque são coleções que já começaram. E daí o que dá pra gente ver? Que, por exemplo, na Marvel, o Omnibus do Conan não estava publicado, eles estão começando o Conan, então estão testando o Omnibus. A Queda do Morcego não é o Panini Deluxe, né, o DC Deluxe, que começou lá com Batman e Filho, com o Batman do Grant Morrison. Essa coleção é uma coisa, ou a Queda do Morcego é alguma coisa que vem antes. Então eles testaram o X-Men lá, o Grand Design, eles testaram outro formato. Então eu acho, a sensação que eu tô tendo é que eles estão testando formatos, tem até novo formato lá do DC Teens, DC Kids, são formatos diferentes, justamente porque nesse ano de pandemia e de alta do dólar, eu acho que eles estão tentando ver uma alternativa que seja um pouco mais econômica. Só queria, antes de voltar a passar a bola para vocês, comentar que você falou das histórias do Alan Grant que vieram nas edições da Panini. Eu acho ótimo, porque muitas delas eram desenhadas pelo Norm Breyfogle, que morreu recentemente, né? E a arte dele era extremamente estilizada, era um traço mais sujão, mais grotesco, assim, até, né? Aquela coisa que beirava, assim, um Kelly Jones, mas que tinha, eu acho que era um traço até mais sujo e mais estilizado do que... Mais estilizado não, mas eu acho que mais sujo, mais urbano do que o do Kelly Jones, que era um traço mais místico e tal. Então, pô, eu acho excelente realmente que nas edições da Panini tenha vindo tudo isso. E aquela coisa, né? Se a gente for pegar o que precisa ser lido, a gente volta, dá para você pegar até, que inclusive é do, se eu não me engano, é do Alan Grant, né? Ou é do Chuck Dixon, o Batman Veneno, desenhado pelo José Garcia Lopes, né? Que é o primeiro, né? Que tá aí que a gente vê, por exemplo, em Batman Contos de... O quê? Batman?
um conto de Batman. Então, e que foi republicado em encadernado capa cartão pela Panini. Então, assim, até onde a gente vai lá atrás? Dá para buscar o Morte em Família, né? Sim, exatamente, né? Dá pra buscar toda a cronologia do Batman, né? Porque é muita coisa. É bastante coisa, né? Esse Um Conto de Batman, eu acho ele uma das melhores coleções que a editora Abril lançou, né, nos anos 90. Um Conto de Batman veio da revista Legends of the Dark Knight, que foi idealizado pelo Daniel O'Neil, né? E o Daniel O'Neil foi um grande roteirista do Batman, muito importante, e também foi um grande editor do Batman, né? Inclusive, as pessoas às vezes ficam divididas em considerar ele... O que foi melhor? Ele ser um escritor do Batman, que ele revolucionou o Batman nos anos 70, ou um editor do Batman, que ele também... Toda essa saga Terra de Ninguém, que é do Morcego, ele foi editor do Batman 1, ele foi co-editor também do Cavaleiro das Trevas, enfim, o cara fez uma outra coisa. Ele, assim, a gente fica meio na dúvida, assim, de eleger qual foi o papel mais importante dentro do Batman, né? Mas essa coleção ela é muito boa por revisitar o Batman realmente nos seus primeiros anos. Tanto é que o Xamã, que saiu agora recentemente, saiu de novo, né, pela editora Panini agora, revisita o ano 1 e continua os eventos do ano 1, mais ou menos. Aí depois vem Gothic também, que é do Grant Morrison, que também revisita não, né, mas passa no começo da carreira do Batman ali, né. E depois a gente vai vendo outras histórias que são bem interessantes, como Acossado introduz o Hugo Strange dentro daquela cronologia que estava na época dos anos 90, o Batmóvel também que aparece pela primeira vez, o Bat-Sinal, né. Então é uma coleção assim que é bem interessante dentro da proposta dela, de trabalhar esse começo dos primeiros anos do Batman, e seguindo exatamente o que foi o Batman 1 do Frank Miller. E até o Longo Dia das Bruxas, ele teve o seu embrião também nessa revista, Legends of the Dark Knight, que era publicado como Legends of the Dark Knight Special Halloween, que daí saiu aquele cadenado laranja aqui pela editora Panini, que é o Dia das Bruxas, né? Depois desse encadenado Dia das Bruxas, que daí veio o Longo Dia das Bruxas, né? Então você vê que é uma série também, né, importante pro Batman, essa criada pelo Daniel O'Neil. Muito bacana, cara. Esse encadernado laranja, ele tem também os outros dois derivados, né? Que saiu o Ghosts, né? O Ghosts é a parte 3 ou parte 2? Parte 3. E aí o segundo é o Madness, se eu não estou enganado. Madness, isso mesmo, Madness, loucura. Isso o primeiro mesmo. Eu não lembro agora, acho que era Fear. O primeiro era só, eu acho que era Fear? Eu acho que era Fear. Talvez. O primeiro é Espantalho, o segundo tem o Chapeleiro Louco e o terceiro é tipo um conto de Natal lá, né? Exato, do Dickens, que é reinterpretado e tal. Isso. E o que eu acho muito bacana dessa série, eu adoro aquela Duelo. Sou apaixonado pela Duelo. Acho fantástico que ele pega muito essa questão do treinamento dele no Tibete e tudo mais, ainda que seja uma coisa meio, né, que na verdade não dá para dar spoiler para quem não leu. Spoiler de 20 anos, vale, Diego? Não sei, cara. Há quanto tempo que tá sem republicar isso aí, né? Esse é o problema, né? Se não tivesse... Tem muitos anos. Essa coleção eu tenho quase completa. Falta, se eu não me engano, só lâminas. Talvez, ou a dos duas... Não, do Duas Caras eu tenho. Acho que falta uma ou duas, assim. E faz falta. Isso aí daria para fazer formatinho, capa cartão, bonitinho, R$19,90. Tô até dando preço já aqui, Paninho. Só lançar. Só pegar e lançar. Aí a pergunta que eu faço para vocês acham, eles já anunciaram Gótico, né? Que seria o Gothic agora também, mas nesse eles estão fazendo esse formato, né? Meio capa dura e tal, que é o Batman Xamã. Vocês acham que eles vão seguir em frente e publicar o Contos de Batman, um conto de Batman inteiro, ou você acha que eles vão pincelar um ou dois títulos, Fábio? Então, é que nem todos são excelentes, assim, né? Esse que é o problema. Então, talvez o Acossado, que é o terceiro, esse talvez valeria lançar depois, né? Agora, os demais, depende, assim, da qualidade, sabe? O Lâminas é bacana, o Duelo é legal, inclusive o Duelo foi escrito pelo Daniel O'Neil, que na verdade é só uma história, né? É a Legends of the Dark Knight anual, que é bem meio onírico até essa história, assim, a maneira como ela é contada. Mas eu acho que, assim, dependendo da maneira como tiver uma coleção lá fora, eles podem lançar. O problema é que a Panini, ela só lança aqui no Brasil se saiu lá fora, né? Eu lembro que o Gothic e o Xamã saíram recentemente lá nos Estados Unidos, encadernado, né? Por isso que estão trazendo para cá.
As outras, cara, eu não lembro se saiu mais dessa coleção, né? Eu não lembro se a Cossado saiu em capa dura lá fora, e os demais são meio difíceis de achar também, né? Eu acho que a Panini, como ela só trabalha com os arquivos digitais lá, né? Eu acho que talvez ela não, dependendo se sair lá fora, ela lança. Mas se não sair, eu acho que vai ser mais difícil daí, né? Então, por agora. Importante você comentar isso, porque eu lembro na conversa que eu tive com o Levi Trindade em 2013, que ele estava aqui por conta da Bienal de Quadrinhos, e a gente, na época, todo mundo fazendo pressão para sair a Queda do Morcego. Eu tava, né, naquelas de ter a página lá da campanha da Queda do Morcego, Republiquem e tal, 10 mil pessoas fazendo pressão na Panini, e ele comentou que estavam estudando, e naquele ano tinha saído uma edição nova, né, de Queda do Morcego, que não era dos 25 anos ainda, né, mas tinha uma edição nova. E ele falou, não, se a gente for lançar agora, vão ser os arquivos de 2003, que eram os arquivos iguais aos de 2008, e a gente sabia que aquela coleção de 2008 que não foi para frente, faltava muita coisa, né? Sim. E ele falou, não, a gente não tem nem como pegar os arquivos de 2013, porque a DC só vai mandar isso pra gente daqui uns 3, 4 anos. Então eu acho que como ele talvez a Panini tenha sentido que se naquele momento eles tentassem de novo lançar o mesmo material que eles tentaram em 2008, não ia dar certo. Então, seguraram. E é isso, né? A gente tem agora a coleção de 2018 lá fora, que é a dos 25 anos, que é aquela em 7 partes, que é a mais completa, né? Vem com prólogo, vem com a busca, vem com Troika e Filho Pródigo depois. Sim. E esse material a gente não tem nem na Eagle Moss, nem na Panini, né? O da Eagle Moss não é essa coleção, embora eles estejam publicando em 7 partes, mas não é 336, não, eles estão publicando em 8 partes, né? Acho que é 9. Mas pelo 9, que eu vi, verdade. Pelo que eu vi da coleção lá fora, eles vão publicar. O Filho Pródigo saiu no encadernado da Panini agora, né? O terceiro aqui, né? Faltaria o Troika, né? Não sei se Exato. Eles teriam se lançar separado. O da Eagle Moss, que eu vi da coleção lá fora, o Filho Pródigo saiu, e se eu não me engano, o Troika também vai sair, ou já saiu também, né? Então eles publicam, né? Só que eu acho que. Como volumes isolados daí. Isso, como volumes isolados, como fosse coleção separada. Eu, particularmente, eu considero que Filho Pródigo e Troika não é Queda do Morcego pra mim, sabe? É uma particularidade minha, assim. Porque quando eu comecei a acompanhar nos anos 90, era bem separado o negócio pra mim, né? Por mais que hoje em dia a DC meio que considere tudo junto, né? Mas o Filho Pródigo é a história onde o Dick vira o Batman pela primeira vez, né? Substitui o Bruce Wayne por um tempo lá. E Troika é uma espécie de continuação, entre aspas, 10 Noites da Besta, que daí tem a volta do KG Besta, daí, né? Que envolve uma bomba atômica e tudo mais, né? Então, enfim, é meio que tudo junto, assim, para depois começar as outras histórias que desembocam depois em Contágio e depois em Terremoto e assim por diante. Então, enfim, mas lá fora, e acredito que aqui no Brasil deve chegar também essas histórias pela coleção Lendo do Batman, só acho que Troika vai ficar faltando pela Panini, né? Bacana. Resumindo, pelo que vocês estão falando aí, vai dar umas 57 de encadernados de 700 páginas aí para lançar tudo que a gente quer ler do Batman, né? Tudo por causa da Queda do Morcego. são 30 antes, 20 depois, até chegar no, sei lá, no Grant Morrison, talvez, não sei. Mas é muita coisa. Para lançar tudo até o Grant Morrison. É que tem uma fase ali que é muito desconhecida no Brasil, na minha opinião, porque ela também sofreu da transição da editora Abril para Panini, né? Que é a fase onde tinha o Greg Rucka e o Ed Brubaker trabalhando nas duas revistas principais do Batman. Que inclusive depois desembocou lá em Gotham Centro, né? Que é fantástico. Gotham Centro saiu pela Panini e saiu pela Eagle Moss recentemente até, né? Mas o Batman, acho que assim, a Eagle Moss lançou Terremoto e Terra de Ninguém, né? Então meio que preencheu essa parte ali, né? Faltaria algumas coisinhas outras, né? Porque do Terremoto até Terra de Ninguém tem umas boas histórias. Tem o Aftershock e tem o Prelúdio para Terra de Ninguém. Que são boas, sim, são histórias que trabalham coisas ali dentro de Gotham City que são pesadas, mas bem escritas, né? E daí tem toda essa fase que envolve, por exemplo, o Kelly Jones e o Doug Monte escrevendo a revista Batman lá, né? O Kelly Jones desenhando, obviamente, né? Que é muito bacana. Tem a fase do Chuck Dixon. E uma fase, uma mega saga que eu queria muito que saísse no Brasil aqui, que eu acho difícil, mas tô torcendo ainda, é Bruce Wayne Assassino e Fugitivo. Essa é muito boa, essa mega saga.
Essa saiu só pela Panini nas mensais, né? Ela saiu na mensal. Tinha um encadernadozinho, não tinha? Isso, então, ela começa como Assassino, daí Assassino a editora Panini lançou na mensal, né? Só que como era o começo da Panini, a Panini não tinha tantas revistas assim para lançar as coisas do Batman, né? Ficou bem picotado. Inclusive tinha uma mega saga antes que saiu, que era a morte do Coringa. Essa acho que dificilmente a galera conhece, que o Coringa tinha sido diagnosticado com câncer, e daí ele fez um grande plano para, antes de morrer, ele acabar com Gotham City, né? Esse a Panini cortou assim, adoidado. Mas daí pro Assassino ela publicou nas mensais, e no Fugitivo ela publicou 2 encadernados que eram bem cortadinhos, assim, que eles só traziam histórias que envolvia a saga do Fugitivo, mas que lá fora saiu um monte de outra coisa, assim. Essa eu gostaria que saísse completo aqui no Brasil, pra galera conhecer essas sagas que são boas. Sem nada de tie-in, então. Exatamente. Na verdade, o tie-in, acho que ela lançou o tie-in, de certa maneira, né? Porque tinha sempre a edição mensal com o monstro da semana, entre aspas, né? Que o Batman investigava um caso isolado e tinha alguns eventos envolvendo lá o fugitivo, né? E o Bruce Wayne fugiu da prisão e o Batman queria extinguir o Bruce Wayne da vida dele, né? E daí a Panini só publicou coisas que envolviam o fugitivo. O que envolvia histórias que não tinham relação com isso, ela realmente tirou das edições, né? Esse formato não foi um formato que a Panini quis fazer, digamos assim, ela criou, mas que veio também lá dos Estados Unidos. Ela pegou um modelo de lá para publicar aqui no Brasil. Daí. Entendi, saquei. Pergunta, eu tenho uma pergunta polêmica para todo mundo aí também. Vai, Diegão. A gente está falando de Queda do Morcego, e eu queria de vocês uma opinião sincera do que vocês acham, honestamente, assim, do arco, assim, do arco todo, porque eu vejo que a gente tem muito aquela, nós somos apegados, né, aquela coisa, memória afetiva, tudo, mas a sensação que eu tive relendo algumas coisas assim foi que, pô, eu achei que fosse melhor. Eu queria saber se com vocês é assim também, se hoje a Queda do Morcego, hoje, para vocês ainda é uma coisa boa, assim, porque ela é, ou porque tem aquela coisa da memória afetiva, assim, como é que... Assim, eu queria uma opinião sincera, de coração, sobre o arco A Queda do Morcego de vocês. Polêmico, né? Não, mas não é grandes coisas, assim, na verdade, pra ser honesto. Eu nunca defendi que A Queda do Morcego fosse algo muito bom, assim, pra ser honesto, porque tem muita barriga durante a saga, assim, que você fica meio de saco cheio, né? E tem coisas discutíveis também dentro da Queda do Morcego ali, da maneira como foi colocada. Inclusive, a parte da busca que eu citei agora há pouco aí, que é um momento, assim, bem bizarro, como o Bruce Wayne volta a andar, né? Então tem muita coisa fraquinha, assim. Aquela parte que envolve o Azrael sendo Batman dentro de Gotham City, aquela parte mais chata, assim, que vem no segundo encadernado da Panini até, assim. E é cansativo em alguns momentos. Então, pra mim, eu sempre achei que a Queda do Morcego era meio superestimada, assim, né? Tanto que nos vídeos eu sempre falava, ó, pessoal, vocês vão ler, tá? Mas vão com a expectativa baixa, porque não é a melhor coisa do Batman, né? Eu até prefiro mais a Terra de Ninguém do que a Queda do Morcego. Então, enfim, tem coisas discutíveis, mas tem coisas boas também, né? Não dá pra dizer que é tudo ruim. Eu gosto muito, como eu falei, do Alan Grant escrevendo, tem boas histórias do Daniel O'Neill ali, tem o momento da quebra do Batman ali, né? Pelo Bane, é um momento significativo. Sim. O finalzinho também é bom, né? Mas é uma saga que ela tem a sua importância histórica, mas algumas construções ali são meio fraquinhas. Eu devo concordar, cara. Eu acho o que o Fábio falou, sem tirar nem pôr, cara. Tem alguns momentos muito bons, a volta do Bruce Wayne, o treinamento que ele faz com Lady Shiva e tal, acho fantástico. Aquilo eu acho muito legal, acho bem bacana o estratagema do Bane, mas você tem furos absurdos, né? Quer dizer, a motivação do Bane é fraca, tem partes muito chatas, aquela coisa de tudo que o Azrael tem de tropeço, ele vai lá, senta, o sistema bate lá e ele fica lá psicografando coisas da armadura e, putz, toda hora tem um upgrade na armadura. Então, assim, na minha mente de 13, 14 anos, isso era, pô, genial. Só que o que o Fábio falou, eu também prefiro A Terra de Ninguém. Acho até Contágio mais, pro momento que a gente tá agora, de pandemia e tal, Contágio tem uma coisa, apesar de ser super fantasioso a forma de dissipação do vírus, mas é divertido, eu acho que é legal a premissa, então assim, tem, jogos de guerra, sensacional, melhor do que Queda do Morcego, enfim. O meu maior problema com A Queda do Morcego é que a Queda do Morcego acabou inspirando
duas coisas muito ruins, que foi o filme, que eu desconsidero o terceiro filme da trilogia do Nolan, e esse arco todo do Tom King aí, cara. Que, caramba, nossa, o cara foi se inspirar nos piores momentos do Batman, né? Pra fazer aquilo ali. Não sei o que vocês acham assim. Não sei, nem sei, Fábio, se você curtiu essa fase do Tom King aí, que pra mim foi pavoroso. Não, eu curto, assim, a fase do Tom King eu achei boa, deu uma diferenciada nas coisas que a gente tava vendo recentemente do Batman, né? E que a construção do Tom King ela é meio demoradinha, assim, né? Inclusive a Cidade do Bane, que é o último arco dele, ela é bem fraca, assim, né? Rolou uns problemas editoriais também na época lá, né? Que complicou a vida. Tanto que eu tô torcendo pra essa minissérie do Batman da Mulher Gato que ele vai lançar agora, junto com o Clayman, né? Torcendo pra ser boa essa parte aí, né? Mas, por exemplo, essa fase do Tom King tem uma história que eu acho fantástica, que é Dias Frios, que é do julgamento lá que o Bruce Wayne um dos jurados, né? Eu achei fantástica essa história, assim, sabe? E tem a Batman Manual número 4, que vai sair agora, em dezembro, pela editora Panini, que é uma das grandes histórias do Batman recentes, assim, na minha opinião, né? Mas ele quis fazer uma Queda do Morcego parte 2, basicamente. Então, pra quem não curte muito a Queda do Morcego, complicou um pouco a vida, né? Ô, Fábio, e essa HQ da morte do Alfred, cara? Você recomenda? É boa? Já leu? Conhece? Então, essa foi uma das poucas coisas que eu ainda não li, que eu esperei chegar no Brasil, né? Que eu vou pegar a edição mensal agora, né? Mas tem bons nomes ali, né? Tem o James Tynion DeFort, que é o escritor das revistas mensais do Batman por agora. Ele é um cara, assim, que ele não é fantástico, né? Não é um cara, assim, que você vê ele fazendo trabalhos que são fantásticos, mas é um cara competente dentro do básico. Então, ele consegue fazer umas histórias que são bem emocionantes também, né? E tem o Peter J. Tomasi, que é um escritor que eu gosto bastante. Ele fez Batman e Robin 952. E está escrevendo Detective Comics agora também, né? E pelos escritores, eu acho que é válido dar uma olhada. Tem até o brasileiro Ed Barrows também fazendo os desenhos. Então, é um desenho muito bonito, eu gosto bastante. Então, acho que como despedida do Alfred, eu acredito que vale dar uma lidinha, assim, até pelos nomes que estão ali, né? Eu só não posso garantir a ferro e fogo que é bom, né? Mas eu tô torcendo para ser bom. E você, então, Diegão, tá com expectativa? Essa é a Batman 44 que vocês estão falando, certo? Então, eu já li e vou falar que não. Me decepcionou um pouco. Eu esperava alguma coisa mais emocional. No arco do Tom King tem uma história, que é um dos anuais, Fábio, com certeza você vai saber, que envolve o Alfred também, que é o arco, que é uma história Dia dos Pais, se eu não me engano. Aí eu, achei essa história maravilhosa, sensacional. Aí não é do Tom King. Isso foi engraçado. Eu esperava alguma coisa, no mínimo, assim, tão emocional quanto, né? E, na verdade, não. Eu achei um negócio bem... Não sei, cara. Eu achei fraco. Um pouco emocional, sabe? Não teve... Sem impacto, entendeu? Eu não gostei muito dessa história, não. Sendo bem sincero, eu achei bem abaixo do que eu esperava, assim. Tá, tem uns momentozinhos assim, mas não sei, cara. É meio azeda a história. Não fiquei muito satisfeito, sabe? Aquela coisa, não sei se porque ele começa a fazer referências assim que não faz muito sentido dentro daquele universo do Batman do Tom King que a gente estava acompanhando. Enfim, teve algumas coisas que me incomodaram. Acho que quando vocês lerem, vocês vão identificar mais ou menos o que me incomoda ali, mais ou menos. E não sei, eu não achei uma homenagem à altura do que o Alfred merecia, não. Eu acho que a verdadeira homenagem ao Alfred está lá nessa história que eu citei, que é o Dia dos Pais lá. Acho que ali é uma boa homenagem pro Alfred, melhor do que essa que fizeram agora. Tem até uma questão de bastidores, né, que, na verdade, o Alfred não era para morrer, quem matou foi o Tom King, né, mas ia ser, na verdade, tudo que acontece na cidade do Bane, ia ser uma jogada ali pro leitor achar que tinha morrido, mas depois o Alfred ia estar vivo, né. Só que os editores da DC falaram, não, a gente vai deixar o Alfred morto. E o Tom King falou, não, a gente não pode matar o Alfred, né, o Alfred é o Alfred. Só que os editores falaram, não, a gente quer que o Alfred fique morto, então vamos manter dessa maneira, né. Então isso meio que pegou de surpresa a galera também que estava fazendo ali todo o universo do Batman, e talvez isso tenha influenciado também nessa construção da homenagem então, pro Alfred, né? Porque se você faz toda uma preparação envolvendo a morte de um personagem importante, isso é legal até porque você constrói bem isso, né? O problema é quando é uma decisão editorial que pega até o escritor da mensal de surpresa, né? Então, enfim. E essa história do Dia dos Pais, ela é boa realmente, ela foi escrita pelo Tom Taylor até, uma boa história. Bom, galera, a gente está com o tempo já meio que batendo aí na trave dos 40 minutos. Quero fazer uma pergunta e a gente entra nessa uma das últimas discussões. Vocês imaginam
que agora com esse ônibus do Conan, ônibus do Quarteto Fantástico, você acha que talvez a Panini aproveite o segundo maior personagem que vende, né, coisa de marketing no mundo, e aqui no Brasil deve ser um dos que mais vende quadrinhos de super-heróis, deve ser o Batman, aposto, com certeza, não sei os números, mas imagino que sim. Vocês acham que é capaz da Panini futuramente, aí daqui 2, 3 anos, publicar o material de 2018 nesse formato ônibus? Ou não? Eles vão seguir a publicação, por exemplo, de Queda do Morcego? Eu espero que não. Eu espero que não façam ônibus, não. Eu espero que façam nesse formato se eles quiserem, porque ônibus não dá, cara. Vai ser mensal. Imagina você gastando R$300 por mês com um revista em quadrinho, cara. Não dá, não. Dá não, Alexandre. Isso aí é coisa de rico. Eu acho que assim, depende, como você tinha falado, né, Alexandre, eles estão testando aí o mercado para ver como é que funciona. O ônibus do Conan, eles vão testar, e o do Quarteto, né? O Quarteto eu acho que vai ser restrito à loja da Panini, alguém falou, mas isso não posso confirmar. Eles vão ver se vai fazer sucesso. Se fizer sucesso esses dois, né? Eu acho que o do Batman é inevitável acontecer em algum momento. Eu não sei necessariamente se eles relançariam a Queda. A Queda do Morcego são 3 ônibus lá fora, né? Então é coisa pra caramba. Talvez eles peguem uma edição uma história única, assim, para lançar, né? Para tentar testar também aí. O problema é isso, né? A questão do preço. O preço realmente é um preço cavalar. É difícil comprar essas coisas, né? Eu já me ferro para comprar aquelas antologias que ela lança lá, que é caro, né? Na verdade, qualquer quadrinho hoje tá sendo caro dela, né? Então, se lançar o ônibus, daí já... Eu até acho legal a proposta. Eu tenho aqui os ônibus, estou tentando terminar, mas acho que vai ser impossível, da Era de Ouro do Batman, que é difícil achar no Brasil esse trabalho, então eu me dediquei a pegar esse aí. Mas o problema é isso, o preço acaba ficando muito incompatível, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Se fosse em outros tempos, eu até acho que seria mais válido, mas puta, hoje em dia tá difícil. Assim, sabe? São quantos volumes a Era de Ouro do Batman, Fábio? Então, são 9. Eu comecei a comprar no 2014, 2015, quando uma edição custava R$99. Aí você pensa, porra, R$99 um ônibus vai, né? Mas hoje em dia uma edição chegou a R$500, R$700. Daí eu falei, putz, aí me ferrou, né? Quebrou. Tem que estacionar a coleção. Só falta 2 edições para eu completar. Aí eu tô vendo aí que eu faço. Tá quase mandando você mesmo fazer, né? Pra ver se é mais barato, né? É verdade, né? Porra, é difícil. Eu tenho essa preocupação do quadrinho voltar, assim como aconteceu no passado, a se tornar um pouco inacessível, né, para o público normal. Eu fico bem preocupado. Eu sei que a gente, assim, a culpa é nossa, a gente acabou comprando tudo que saía, sem ver o que era e tudo, mas eu fico um pouco preocupado das pessoas pararem de ter acesso. Por exemplo, nós hoje já temos certa idade, nós 3 aqui já trabalhamos, temos nossos empregos, a gente tem nossa própria renda, então a gente consegue comprar algumas coisas, nem todas, né? Agora tu imagina aquele jovem, assim, bem adolescente que está começando a ler, ele não trabalha, depende de terceiros, assim, para comprar as coisas e vai na banca e não consegue comprar nada. Já tem essa polêmica, né? Tu vai na banca, quero começar a ler hoje, o que eu vou ler? O cara vai falar nada do que tem aqui tu vai comprar. Entendeu? Aí o cara vai na Amazon, olha lá, pô, vamos comprar um HQ do Batman aqui para começar a ler hoje. Aí vai lá, R$350. O cara, pô, deixa pra lá, né? Então, assim, eu fico um pouco preocupado disso afastar o leitor em potencial do mercado de quadrinhos e o mercado acabar ficando enfraquecido, né? Ou pior, né? Ou descambar para um lado aí que a gente não pode nem discutir muito, né? Que é os métodos alternativos, né? Então é bem complicado. Assim. Eu espero que realmente se encontre um equilíbrio, assim, para tornar o material acessível. Tipo assim, a Queda do Morcego, a gente estava comentando no formato. R$100 é um valor bom? Não é um valor barato, mas assim, é um preço que eu digo justo, assim, relativamente justo, né? E com desconto da Amazon de vez em quando dá para você comprar. Mas agora você vai comprar um ônibus aí de R$400, é bem complicado, né, cara? Então, assim, eu tenho essa preocupação, não sei se vocês têm também. Eu acho que, assim, é que o mercado dos Estados Unidos ele é um mercado diferente do Brasil, né? No mercado dos Estados Unidos, você tem diversas opções, né? Por exemplo, levando em consideração aqui o Golden Age, né? Que a gente citou agora, o Omnibus, né? A DC também começou a lançar em TPB essas edições, né? Que são edições mais fininhas, não são que nem a Omnibus, mas pelo menos tem essa opção um pouco mais barata, né? O problema deveria ser feito aqui.
Então, o problema é que no Brasil não tem essa. É uma opção só para comprar aquele material. O Quarteto Fantástico de John Byrne, que a galera quer bastante, né? É só o Omnibus. Não tem outra maneira de você adquirir aquele material. Então, se você não tem outra maneira de adquirir, fica difícil. Se fosse, assim, acessível de outras maneiras, aí tudo bem, lance qual for o preço aí, né? Aí tem a versão premium, a versão econômica, que seja. Mas se não tem, aí me complica. E eu não sei, uma coisa que é polêmica, essa questão da capa dura do formato, porque tem não, a capa dura não encarece, não sei o quê, e blá blá blá, né? Tudo bem, eu sei que depende, como a gente depende de cada formato, né? Depende de cada edição, de cada personagem, né? Mas se cada vez mais as edições forem voltadas só para essas mais luxuosas aí, né? Realmente aí fica difícil e o mercado vai encolhendo cada vez mais o consumidor, né? Porque nem o desconto vai dar conta também depois, né? Eu vou ser polêmico, então, e eu vou falar uma coisa baseado em algumas especulações, que são especulações baseadas em fatos. No Brasil, essa questão, né? Pô, eu lembro que na época da morte do Superman, cara, a DC chegou a colocar 6 ou 7 edições diferentes. Você tinha uma que custava lá $5, que a capa era metalizada, com isso, com aquilo, com aquele outro, e você tinha a que era em papel jornal, que custava 99 centos de dólar. E eu lembro bem disso porque eu estive nos Estados Unidos nessa época, então eu tenho uma ou duas edições da época da morte do Superman que eu comprei, umas com corte de faca, outras que eu comprei bem popularzona mesmo, porque eram mais baratas. E é o que o Fábio falou, aqui no Brasil a gente não tem essa mentalidade. A Panini tentou, acho que a coleção mais proeminente aí que a Panini fez isso, não foi nem a Panini que quis fazer, foi a Maurício de Souza, que é a coleção lá da Graphic MSP, que começou lançando em brochura e capa dura, né? Antes disso, no Maurício 50 anos, no SP mais 50 novos, ouro da casa, tinha capa dura e capa cartão. Capa cartão, cara, tem uma delas que é o de capa vermelha, eu não lembro qual é o título. Capa cartão tem até hoje em estoque. E a capa dura esgotou faz tempo, eu procuro em sebo, só a gente vendendo a 150, R$200, quando eu acho a edição. Então o problema no Brasil, eu acho que essa questão do acesso à leitura, ou do acesso ao produto mais barato, não é uma questão do mercado, não. Eu vou discordar do Fábio e do Diego. Não é uma questão do mercado. É o brasileiro que está condicionado a querer coisas que vão dar um certo status para ele. A gente pode ver, cara, a galera almeja ter o iPhone, o celular de não sei quantos mil, e tem gente que vai se enfiar em parcela para pagar um celular de R$7.000, quando o cara ganha 300, R$600 de auxílio emergencial. Então, o problema está na cultura do Brasil, e eu não estou dizendo que quem ganha auxílio emergencial, quem é pobre, não tem direito de ter um celular de R$7.000. Não estou dizendo isso. Mas a gente tem na nossa cultura que se a gente tem duas opções, entre o celular de 7 mil e um celular que faz mais ou menos a mesma coisa, que custa 3, o cara não compra o de 3, ele quer o de 7. Então, a gente vê na DC, o que a Panini lançou desse jeito? O Bottom. O Bottom tinha a versão capa dura, com corte de faca, o botãozinho ali que era um imã de geladeira para você tirar, capa do Batman, do Flash, e tinha a versão encadernada em capa cartão. Capa cartão encalhou. Então, o grande problema da Panini não disponibilizar 2 formatos é porque se ela lança 2 formatos, a galera vai no formato luxo. Então, eu sinto que é um teste, e talvez a queda do morcego tenha esgotado porque é a queda do morcego, mas talvez se tivesse sido em ônibus, tinha esgotado também. Conan tem um monte de gente reclamando, mas eu tô vendo vender bastante. Tô vendo um monte de gente dizendo que comprou, e é isso, cara. Eu acho que a dicotomia aí não é da editora, eu acho que é do brasileiro como público. A editora só tá seguindo exatamente o que a galera quer, Exato. basicamente, né? Concordamos em tem esse lance discordar. também. Não, mas eu acho que assim, o Alexandre levantou um ponto relevante que realmente é isso, né? Eu cheguei até já a fazer umas pesquisas no canal aqui com um público reduzido lá, que não serve para nada essa pesquisa que eu fiz, mas eu vejo muita gente às vezes reclamando dessa questão do preço, da capa dura, etc, né? Mas quando você faz uma pesquisa ali dizendo, você prefere o quê? Capa dura ou capa cartão, né?
Ainda assim é tipo um tópico dividido, né? Tem pessoa, não, eu quero capa dura. Capa dura pra mim dura mais, é melhor, não sei o que, e etc, né? Então, realmente essa questão do consumidor, ela vai influir bastante, né? A galera vai continuar comprando e a Panini vai investir nessa galera também, né? E o meu problema é isso, né? A questão que eu acho que a partir de agora tá cada vez ficando mais complicado. Acho que até capa cartão agora tá ficando mais caro, assim, né? Acho que o Hellblazer lá do John Constantine vai ser por R$ 47, né? E é 200 páginas. Então, Foi anunciado no guia isso, né, no catálogo. no catálogo, né? Então Não, vai já ser... já tá na Amazon nesse valor. Eu acho que é muito por causa da questão da tiragem, né? E possivelmente deve ser a questão do preço que vai pegar a partir de agora, né? Então, o consumidor realmente faz o mercado, né? Esse é um ponto importante de destacar. Não adianta a gente só ficar pedindo e não contribuir. Tanto é que eu sempre sou um cara que defende a comprem lendas do universo DC, do Quarto Mundo, da Liguinha, para vocês pelo menos terem esse formato aqui bacana, que é o do Lendas do Universo DC. Se a galera não... Se a galera reclama que não tem formato acessível, mas não compra também, não adianta reclamar. Não adianta reclamar, não adianta ficar simplesmente falando que não gosto disso, mas não compra o material. O Liga da Justiça, a Liguinha, é um material muito bom, né? Então, o meu problema é isso também, o incentivo da galera comprar esses materiais aí que valem muito a pena e são num formato mais acessível. Né? Sim, e também o Novos Titãs, né, que agora, eu não sei, fechou nos 11, Fechou. Embora não esteja totalmente completo, mas já está, né, mais do que a gente esperava. Então, concordo com o Fábio, acho que tem isso também. Se a gente começa a mudar o nosso hábito de consumo, a gente força a empresa a adequar a publicação ao que vende. Não adianta. Por que a Panini está com o Planet Mangá aí com título a rodo? Porque mais de um terço das vendas do mercado editorial de quadrinhos brasileiro, mais de um terço é mangá, cara. E mais da metade é Maurício de Souza. Então, é isso, cara. Os caras estão publicando Maurício de Souza a rodo, né? Tudo e mais um pouco, mangá a rodo, e daí DC e Marvel fica nessa porque a galera fala, mas usa meios ilícitos para ler e não compra uma HQ por mês. Esse é o problema também. Concordamos em discordar em triplo. Mas só para justificar uma coisa, rebatendo aí um pouco do que o Alexandre falou lá, da questão do brasileiro. Alexandre, você sabe que eu e você concordamos nesse ponto de que a galera tem essa coisa do status, da marca. A gente já conversou sobre isso em off e em outros campos além do quadrinho. Mas eu acho que nesse caso em específico dos formatos, é muito diferente. O que acontece? O capa cartão, você chegava na banca, ele estava lá, o capa cartão, vamos supor, por R$19,90. Não era isso, tá? Mas vamos botar assim, R$19,90. Aí o cara ia lá, olhava nas Mega Store aí, online, o capa dura, às vezes, mais barato do que o capa cartão, em várias promoções. Então, a sensação que eu tenho hoje, analisando lá atrás, é que nós fomos induzidos ao erro. Nós fomos meio que manipulados a tratar o mercado dessa forma, entendeu? Eles levaram a gente para onde eles queriam, entendeu? E é óbvio, se você chega na banca, diga sinceramente, você chega na banca e você vê lá uma edição capa cartão, R$19,90, aí você olha na Amazon lá, pô, mas aqui tá R$15,90, frete grátis e a capa dura. O que você vai comprar? Entendeu? Então, acho que a polêmica nos dois formatos foi essa. Entendeu? E assim, é muito nítido que hoje o preço de capa ele já vem considerando o desconto que as Mega Stores vão dar. Entendeu? Tanto que hoje a Panini ela está na loja virtual dela constantemente com desconto de 25%, 15%, 10%, quase que o mês todo. Entendeu? Então, ou seja, a gente foi meio que manipulado de uma forma esquisita, assim. Eu encaro dessa forma. E essa é a sensação que eu tenho depois de tudo que eu vi, assim, entendeu? Eu não sei se foi Miss Marvel, quando saiu, teve essa coisa do teste também. Capa cartão, capa dura. Mas o capa dura só tem na loja virtual e o capa cartão só tem na banca. Sendo que na banca é preço cheio e na loja virtual é preço com desconto. Vou pegar com um desconto mais barato. Fizeram esse teste também na época de tirar o papel jornal da mensal, que era com Homem-Aranha, que a diferença de preço era ridícula, entendeu? Então, assim, eu sinto a minha sensação de que nós fomos induzidos a tratar dessa forma. E hoje a gente paga meio que de culpado 100% por esse caminho que o mercado levou, entendeu? Pois é, cara, eu acho que é um assunto complexo para um podcast que está no final. Acho que você tem uma parte de razão,
mas eu acho que valeria a pena a gente discutir isso com mais tempo num outro dia. Por hoje, vamos deixar aí, vou agradecer vocês. A gente já está estourando 1 hora de podcast, então eu quero agradecer a presença do Fábio mais uma vez, convidar a galera para ir lá no Caverna do Morcego, conferir. Se vocês tiverem qualquer dúvida, de novo, a respeito da publicação de Queda do Morcego, tem aqui no nosso link, que a gente não consegue colocar link qualificado do Fábio aqui, então a gente coloca o guia do Ultimato do Bacon, que está ali. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ver aqui no guia, ou também veja nos vídeos do Fábio. O Fábio destrinchou aí a forma que foi publicada a Queda do Morcego no Brasil. Agradecer, Diegão, mais uma vez por estar aqui, me aguentar. A gente se bate, mas a gente se adora, não é isso não, meu irmão? Eu sempre. E é isso aí. Fábio, você quer falar mais alguma coisa para se despedir, cara? Tá aberto o espaço para você. Eu agradeço o convite aí, sempre bacana bater um papo aí, que envolve Batman, mercado de quadrinhos, Brasil e etc. Sempre à disposição quando precisarem aí. E convido então os amigos, tal qual o Alexandre falou, a dar uma passada no youtube.com/Caverna do Morcego lá. Todo dia tem vídeo no canal, e geralmente coloco às 8 horas, de vez em quando tem livezinha lá de jogatina. Então lá é um lugar que não falta conteúdo sobre o Batman, e estou sempre respondendo comentário também lá, sempre interagindo com a galera. Então, novamente, agradeço o convite e agradeço a galera que for chegando lá no canal. Então é isso aí, galera. Beleza, mais uma vez. Agradeço a audiência de quem ficou com a gente até agora. Se você está aqui no YouTube, não deixa de conferir também ultimatodobacon.com. Tem matérias, reviews e muito mais por lá. Dá uma conferidinha nos outros vídeos do canal. Clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E semana que vem tem mais costelinha na segunda-feira aqui no canal. Todo dia sim, dia não. Tem vídeo para você. Não é uma coisa muito certa, mas toda terça-feira tem comparativo. Até mais, galera. Valeu!